Operação suja com tortura e massacres. Especialistas comentam por que Kiev é posta em mercenários. O Comitê de Investigações da Rússia apontou a presença de mercenários de mais de 50 países nas fileiras do regime de Kiev no conflito ucraniano. Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas apontam que o caso sugere a existência de operações sujas com violações das leis e direito humanitário. O Comitê de Investigação da Rússia apresentou, nesta quinta-feira 7, um balanço das investigações sobre crimes de guerra cometidos pelo regime de Kiev contra civis e militares russos em territórios das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, nas regiões Zaporizhia e Kherson. Dentre os crimes de guerra revelados na investigação, por exemplo, este é um caso de um atirador ucraniano que, por ordem de comando, disparou com um lançador de granada contra a janela de um presídio residencial em Severodonetsk, em Lugansk, matando um homem e uma mulher, ambos civis. Os processos que, de acordo com o comitê, são baseados em ações investigativas e perícias também apurando o recrutamento e participação de mercenários pelo regime de Kiev. Com base nas provas, foram identificados mercenários de nacionalidades diversas, incluindo Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia e Romênia. No total, 700 estrangeiros foram colocados na lista de procurados, sendo alguns detidos em paralelo. A inteligência militar ucraniana admitiu que os mercenários de mais de 50 países estão lutando nas fileiras de Kiev. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas explicam que a presença de um grande número de mercenários nas linhas ucranianas diz sobre o curso do conflito, qual a diferença entre mercenários e empresas militares privadas, que as leis internacionais combatentes dessas modalidades estão sujeitos. Para Hector Saint-Pierre, especialista em segurança internacional da Universidade Estadual Paulista Unesp, o reconhecimento oficial de Kiev sobre a presença de mercenários em operações é apenas a confirmação oficial de algo que todo mundo já sabia. Tem alguns casos de soldados oficiais de países europeus que, na forma de empresas de segurança ou empresas de guerra, como são chamados os mercenários contemporaneamente, estão operando no terreno de operações no território ucraniano desde que terminou o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Em março de 2022, começou a guerra da Rússia com a OTAN. A Organização do Tratado Atlântico do Norte, OTAN, já vinha treinado, preparado e armado os ucranianos desde 2014. Desde 2014, mais intensamente, na realidade, foi um pouco antes. Segundo o especialista, a presença de mercenários treinados pela OTAN no conflito ucraniano já foi confessado pelo ex-chanceler alemão Angela Merkel, pelo ex-presidente francês François Hollande, que inclusive admitiu que estavam sendo treinados combatentes tanto em território europeu quanto ucraniano para prosseguir com o que Pierre classifica como guerra encoberta ou guerra por procurações da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. O uso de mercenários, como digo, chamados empresas da guerra, é uma forma que tem nos países contemporaneamente de não se involucrar diretamente em um conflito armado, em uma forma de apoiar algumas partes de um conflito, para realizar operações sujas, operações não muito legais ou contra os direitos humanitários, direitos que regulam os conflitos, por exemplo, tortura ou massacres de cidadãos para diminuir o apoio logístico guerrilheiros. Todos esses tipos de operações são feitos por essa empresa de depois se desmontam, enquanto uma razão empresarial se remontam como se fossem outras empresas. Isso não compromete os países que estão realmente interessados em explicar Pierre. Por sua vez, Natana Garcês, Portugal, doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, afirma que o reconhecimento oficial de Kiev em torno da presença de mercenários no conflito ucraniano reflete algo como que vem acontecendo. Isso se dá por diversos motivos, entre eles evitar uma rejeição da opinião pública em relação à possibilidade
de feridos e mortos dentro dos exércitos. Muitas vezes utiliza-se empresas militares mercenários para evitar esses mortos nacionais, corpos militares feridos, abatidos, que sugerem um problema de opinião pública. Ele acrescenta também que o uso de mercenários visa realizar ações no campo de combate que não são permitidos no direito internacional humanitário, no direito internacional de guerra. Sobre a presença de mercenários nas fileiras de Kiev, Garcês afirma que isso indica que o conflito ucraniano se reforça como um conflito que muitas vezes foge da aplicabilidade do direito internacional humanitário, onde muitas ações dentro desses conflitos armados podem estar violadas diversas leis, tanto de direitos humanos quanto de direito de guerra. Essa presença indica fortemente isso, assim como indicam que possivelmente existem outras forças fomentando a manutenção dos esforços de guerra no caso da Ucrânia. Qual é a diferença entre mercenário e empresas militares? Nathan Garcês sublinha que é necessário diferenciar mercenários de empresas militares privadas. A definição de Convenção de Genebra sobre mercenários, um indivíduo recrutado no próprio país ou no exterior com o objetivo específico de lutar no conflito armado, ele tem que participar de fato dessas hostilidades para obter vantagens pessoais que sejam consideradas substancialmente maiores do que as prometidas ou pagas ou combatentes das forças armadas das fontes envolvidas no conflito. Ele acrescenta que um mercenário não é um integrante de forças armadas das partes envolvidas no conflito e também não pode nunca ter sido enviado em missão oficial como membro dessas forças armadas nos estados envolvidos. Já empresas militares privadas e de segurança privada são entidades militares privadas que prestam serviços militares ou de segurança que estão no âmbito da segurança de forma independente, como elas se autodescreveram, ou seja, que tem que ser analisado o serviço que elas prestam. Se forem serviços militares de segurança, elas já são consideradas empresas militares ou seguranças privadas. Ele afirma que em algumas situações é difícil distinguir mercenários integrantes de empresas militares e privadas, mas ressalta que quando as empresas militares privadas utilizam seus funcionários em combatentes direto participando das hostilidades de uma forma análoga aos mercenários, deixam de ter proteção do direito internacional humanitário para o conflito armado. Aí, quando essas empresas militares e privadas utilizam combatentes dessa forma in loco, participando diretamente das hostilidades, existe correntes do direito internacional que entende que elas devem ser julgadas de forma análoga aos mercenários. Mas, no entanto, ainda existe uma disputa de correntes jurídicas em torno do tema, explica a especialista. Que risco mercenários representa ao retornar aos seus países de origem? Questionado se os mercenários constituem algum tipo de perigo, quando retornam aos seus respectivos países de origem, Pierre destaca que essa possibilidade apontando que normalmente esses grupos não possuem vínculo com o país onde combatem. Portanto, eles não têm compromisso nacional com o compromisso pátrio. Como nenhum país, são mercenários empresários da morte da guerra. São multinacionais na realidade, os mercenários ou combatentes de uma empresa de guerra luta pelo único interesse de seu bolso. Seus interesses são interesses comerciais. Ele vende sua força de trabalho, que é sua especialidade, fazer a guerra, especialidade da morte, ou da operação ou de logística. Ele acrescenta que o local de combate tem uma importância apenas topográfica, o que a pátria do mercenário dinheiro. Isso já está explicado em textos bem antigos, mas Maquiavel faz uma descrição bastante detalhada. Já Garcês adverte que os mercenários que travam embates em outros países podem configurar um perigo aos seus países de origem justamente porque atuam em benefício próprio, motivado por um desejo de ganhar pessoal. Esses mercenários estão em busca de ganhos pessoais, eles podem muito bem ser
serem ativados por terceiros, mesmo outras empresas, forças e atores mais escusos, menos dentro da lei, digamos assim, podem ser utilizados para abalar a ordem nacional. Isso, de fato, tem sido uma agenda de pesquisa que tem estado muito em voga nos estudos sobre mercenagem e sobre empresas militares, com mais enfoque, claro que nos mercenários, explica H6. Então, sim, eles representam um risco ainda que não necessariamente vem atuar nos próprios países. Muitas vezes esses mercenários ficam se deslocando entre conflitos armados regionais e no âmbito da segurança internacional, muito mais do que na ordem interna, mas não se pode excluir o perigo que eles representam para a ordem interna das nações. Complemento. Mercenários podem ser processados por crimes de guerra. Hector Pierre afirma que os mercenários não podem ser processados em seus próprios países pela sua atitude. Isso porque as empresas que os contratam garantem que seus nomes sejam encobertos em casos de operações muito sujas. Todas essas operações são praticamente fora das leis do direito humanitário, mas em geral são encobertas. Muito difícil processar tanto a empresa quanto os combatentes em terra. Justamente por isso os países utilizam esses recursos das empresas de guerra, também chamados mercenários, para não se involucrar diretamente no conflito armado. Apenas financiam essas mobilizações de tropas privadas. São empresas privadas, portanto, não pertencem a um país. Eles lutam por qualquer um que pague o seu salário, explica Pierre. Ele acrescenta que os processos são descartados também para poupar a imagem de um mandatário, que seria desestabilizar com os países em questão, mobilizar suas próprias tropas oficiais. Quando o país entra em uma guerra, seja em seu país ou em território alheio, ele mobiliza, se entra como seu próprio exército, tropa da reserva, fazer um recrutamento, chamar cidadãos para ir à guerra. Isso cria um mal-estar dentro da sociedade, que muitas vezes não sabe bem por que se luta, nem para que se luta, e os cidadãos não querem participar disso. Isso cria movimentos que desestabilizam os países, criam um dos motivos pelos quais países recorrem a empresas de guerra. Já H6 afirma que no caso de empresas militares privadas existe um vácuo legal que dificulta o ato de processar tais empresas, quando elas se encontram ferindo as regulações internacionais de guerra, as leis do direito humanitário. Entretanto, ele afirma que existem correntes dentro do direito internacional que acreditam que as empresas militares e privadas não devem atuar em vácuo legislativo. Essa corrente acredita que em situações do conflito armado, do direito internacional humanitário deve sim servir para regular o comportamento dessas empresas militares e privadas, quando as responsabilidades dos estados aqui contrataram. Portanto, dentro desse viés, tanto os mercenários quanto as empresas militares privadas estão previstos dentro do direito internacional humanitário. Pode, por aventura, serem processadas por uma atuação que esteja fora da lei, afirma a especialista. Novas armas, velhos hábitos, o papel da tecnologia na arte da guerra no século XXI. Antigamente era impossível pensar em uma arma que pudesse derrubar todo o sistema de comunicação de um país, ou mesmo que os hackers fossem capazes de manipular as defesas de radar de um inimigo a quilômetro de distância, abrindo caminho para um ataque surpresa. Hoje, tais situações são plenamente cabíveis devido às novas tecnologias da guerra. Os últimos anos testemunharam criações inovadoras e disruptivas na arte da guerra, cujo ineditismo provocou uma mudança radical nos conflitos do século XXI. Dada a crescente competição entre as grandes potências, o setor de defesa de nação
poderosas como Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França, Alemanha, Reino Unido, etc., não poupa esforços para atingir avanços tecnológicos significativos perante seus adversários. Com isso, as tecnologias emergentes estão cada vez mais sendo utilizadas para ajudar forças militares a alcançar objetivos estratégicos diversos. No entanto, essas novas tecnologias também representam uma enorme ameaça para a sociedade caso não controladas adequadamente. Apesar do risco, no entanto, o fato é que a superioridade tecnológica perante um adversário em potencial foi durante muito tempo um dos maiores contribuintes para o poderio militar dos grandes estados no sistema internacional. Sua aplicação adequada tem decidido batalhas, alterando para sempre o panorama das relações diplomáticas entre os países ao longo do tempo. Título de exemplo, durante a Guerra dos 100 Anos, em 1337, 1453, entre a França e a Inglaterra, mesmo que em determinadas batalhas forças inglesas estivessem em desvantagem numérica, diante do processo fortemente armado, o exército francês e os ingleses ainda assim foram capazes de obter vitórias devido ao maior alcance penetrabilidade de seus arcos longos. No âmbito da Segunda Guerra Mundial, por sua vez, o Reino Unido conseguiu impedir a invasão total dos países pelos alemães ao utilizar eficazmente sua tecnologia de radar e tática de intercepção contra poderosas forças aeronazistas. Já em 1945, os Estados Unidos aceleraram a derrota do guerrilheiro Império Japonês ao utilizarem armas mais letais, já criada pelo ser humano, bomba atômica. Não é à toa que todo o período subsequente da Guerra Fria foi marcado por uma corrida armamentista entre as duas superpotências do sistema Estados Unidos e da União Soviética, que obrigavam por superar o outro em termos de inovação em tecnologias nucleares de defesa. Geradores portáteis silenciosos em Brasília são vendidos por quase nada. Com o passar do tempo, percebendo o potencial dessas novas e disruptivas tecnologias para a revolução das capacidades militares de um país, os governos de todo o mundo começaram a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, colaborando com instituições privadas de ensino. A ideia é explorar diferentes e mais eficazes formas de matar que diminuíssem os custos humanos de agressor. Ora, na própria reunião de líderes da OTAN de 2021 em Bruxelas, a Aliança Atlântica lançou sua famosa Agenda 2030, identificando novas áreas de inovação a serem consideradas pelos setores de defesa dos países membros, entre eles a inteligência artificial, sistemas letais autônomos, tecnologias quânticas, biotecnologia, sistema de mísseis hipersônicos, estudo de novos materiais, entre outros. O intuito de ampliar a capacidade das Forças Armadas da OTAN em áreas envolvendo automatização de sistema, tomada de decisão, inteligência artificial, análise de dados, reduzindo assim o índice de erro humano em suas futuras operações na Rússia. Por outro lado, o presidente Putin já anunciava que em 2017 que o país pretendia se tornar um líder em inteligência artificial de ponta. Tanto o Ocidente como o russo sabem que os sistemas automatizados de defesa e o implemento de armas mais inteligentes de guerra podem diminuir significativamente o número de vítimas humanas envolvendo conflitos. No mais aprimoramento da inteligência artificial, o uso de novas tecnologias, falsificação de rosto, tem permitido em muitos atores estatais e não estatais lançar campanhas de desinformação pelo mundo todo, gerando caos e instabilidade mesmo fora do campo de batalha. Outras, sim,
soldados oprimidos geneticamente através de exoesqueletos e implantes. Modificações genéticas também aparece ser uma possibilidade de estrutura para o futuro. Fora todos os elementos citados acima, também se discute recentemente a respeito de sistema de armas autônomas e letais, conhecidos como robôs assassino, capazes de interpretar dados de sensores especiais a fim de selecionar e atacar determinados alvos sem necessidade de instruções humanas. Para além desse sistema, os veículos aéreos não tripulados já mostram sua eficácia em combate tanto para emissão de ataque quanto de reconhecimento. Ao longo dos últimos meses, bastando-nos olhar para sua utilização em larga escala no âmbito do conflito na Ucrânia. Por exemplo, hoje, para além de veículos aéreos não tripulados, já existe também veículos não tripulados de caráter terrestre, mesmo subaquático. Em suma, se antes as guerras eram travadas entre homens e homens, hoje ela é travada entre máquinas e homens. De acordo com um relatório recente de um painel de especialistas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não será uma surpresa se daqui a alguns anos os campos de batalha estiverem completamente repletos de armas automatizadas e dependentes de intervenção humana. Episódios assim não estão mesmo tão distantes de acontecer. Seja como for, o desenvolvimento de outras formas de matar, quase que uma constante no decorrer de toda a história humana, afinal, são apenas novas armas colocadas ao dispor de homens que evoluíram tecnologicamente, mas não em seus hábitos. Equipamentos modernos e novos instrumentos de terror são apenas facetas contemporâneas de um fenômeno que aparece nos acompanhar desde sempre, o fenômeno de guerra. A velha história, Caim e Abel, repetida inúmeras vezes desde o primórdio dos tempos. Perda das melhores tropas e recrutamento até de grávidas fim da Ucrânia no conflito está próximo. Diante de erros acumulados ao longo dos últimos 2 anos, a Ucrânia se aproxima de uma nova etapa do conflito marcado por escândalos de corrupção, demissão no comando das Forças Armadas e perda de oposição no campo de batalha com a Rússia. Especialistas defendem ao podcast Mundioca que sem o envio de recursos por aliados, o fim está próximo. Em uma derrota descrita pela mídia do principal aliado, os Estados Unidos, como contundente, as últimas semanas estão entre as piores para a Ucrânia no campo de batalha. Desde o início da operação militar especial russa, após perder o controle de cidades de Avdiivka, na República Popular de Donetsk, RPD, as Forças Armadas da Ucrânia passaram a vivenciar uma rotina de recuos diante das tropas russas. Em meio a outra batalha travada pelo presidente Vladimir Zelensky, em busca de mais recursos dos apoiadores ocidentais no Congresso norte-americano, a iminente eleição tem feito os republicanos travarem há meses a aprovação de um projeto que injeta novos 60 bilhões 298,96 bilhões em ajuda militar ao país, e ainda a União Europeia, que também vive vários problemas internos, está no limite de gasto e regime parecer também perda mesmo com a disseminação de mentiras. O professor especialista em geopolítica e conflitos internacionais Ricardo Cabral pontua ao podcast Mundioca da Sputnik Brasil que discursos do ucraniano, como quando garantiu neste mês que as tropas derrubaram 7 caças russos, são pensados para justificar os bilhões de dólares gastos pelo país diante de resultados pífios. Grandes partes da mídia ocidental compra isso, as declarações de Zelensky, mas a gente que pesquisa muito não vê esses números. Zelensky
é um ator. Não podemos esquecer que ele é um grande comediante e tem tentado estimular o seu povo, mas a mentira faz parte da guerra, declara. Para analista, ainda há um comportamento extremamente arrogante do presidente em tentar pautar a Europa. O fato que, inclusive, consegui por grandes partes do tempo. A outra estratégia adotada pelo governo ucraniano são as estatísticas que mostram a falsa popularidade do atual presidente, que já adiou as eleições que estavam previstas para este ano sob justificativa do conflito. Se ele tivesse o povo acreditando na vitória das Forças Armadas, não tinham dificuldades em fazer mobilizações para o exército. O briga dele com o Valery, ex-comandante das tropas, foi porque queriam 500 mil homens e não tem a faixa etária da linha de frente de 41 anos. Estão usando inclusive mulheres grávidas na linha de frente, indivíduos com síndrome de Down. Então é porque o recrutamento não está fácil. De onde vai tirar os soldados? Vai tirar as grandes de artilharia, que também estão em falta no Ocidente, argumenta, com perdas que chegam até 10 quilômetros na linha de defensiva contra o exército russo, que recentemente mostrou que consegue produzir 7 vezes mais munição que todo o chamado Ocidente expandido. O professor acredita que o conflito está no começo e no fim. Para especialistas, está cada vez mais difícil a Ucrânia encontrar possibilidades para resistir. Apareceu um monte de imagem como eles cavando trincheiras com armações de madeira. Não vai resolver muita coisa, está faltando algo nessa imagem, que o campo nevado, nessa época a Ucrânia está coberta de neves, e eles mostram como se essas trincheiras estivessem sendo feitas. Agora exemplifica quais são as sanções contra a Rússia, usadas finalmente com o objetivo de estrangular a economia russa em meio à operação militar na Ucrânia. Mais de 16 mil sanções já foram aplicadas contra o país, sem surtir os efeitos desejados, pelo contrário. O professor Ricardo Cabral cita o imenso prejuízo da União Europeia com as medidas, já que precisa abdicar dos recursos energéticos russos, consideravelmente mais baratos. O prejuízo europeu é imenso, porque eles consomem petróleo e gás muito caros, vindos dos Estados Unidos, e agora estão se virando para conseguirem em outros lugares na África, principalmente, pegando, mas só este tem um detalhe: os Estados Unidos importam o petróleo russo, porque quando eles pegam petróleo da Índia, por exemplo, na verdade, o petróleo russo é embarcado em navios indianos, só que eles sabem disso, e também acontece com bauxita, urânio e diamante. Eu acho engraçadíssimo isso. Vão sancionando tudo e comprar na Índia, da China, e a Índia importam da Rússia, vende para eles mais caro, conta. Além disso, especialistas citam expectativas de crescimento de economia da Federação da Rússia neste ano acima de 3%, mesmo com o conflito. Há milhares de sanções, a Europa está numa crise tremenda. Deveria estar gastando dinheiro em modernizar sua infraestrutura, procurar outros termos para melhorar a produtividade. Esses últimos anos de bonanças econômicas europeias foi garantido pelo petróleo, o gás russo barato. Eles vão substituir isso? Não sei. Só sei que não vai ser barato, responde. Norte-americanos que gostam de postar em perdedores. Especialista em geopolítica, o conflito internacional também comenta a situação de Washington, que deve ver neste ano uma radiação da disputa presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. A campanha também pode definir novos rumos para o conflito na Ucrânia. Diante do cansaço da população norte-americana com financiamento sem fim, o país Biden está sendo derrotado pela próxima administração. O problema é a área externa e os equívocos. O apoio que os Estados Unidos estão dando a Israel prejudica muito a sua imagem.
A guerra da Ucrânia é vista também como uma guerra para perdedor. O americano tem esses negócios de não postar nos perdedores e de gostar sempre de ganhar as partidas. As 122 e 180 nações no ranking mundial de transparência, a corrupção na Ucrânia também gera questionamento entre os eleitores norte-americanos. Crescente especialista, o professor lembra que há suspeita sobre pelo menos 1 bilhão, 4,95 bilhões, é o que o país não conseguiu responder às solicitações de congressistas sobre a realização de auditorias, inclusive dos armamentos recebidos. Nós tivemos armamentos aparecendo em vários locais do mundo, inclusive lá em Gaza. Acredito que a imagem do Biden é prejudicada por essas decisões equivocadas no campo externo e principalmente pela conduta dele, diz, apesar de acreditar que o pareo ainda está aberto, mesmo com as pesquisas iniciais apontando a vantagem de Trump. Eu não acredito que ele consiga ir até as eleições. Eu acho que em algum momento, do jeito que está, a fragilidade da saúde dele pode ser em algum momento daqui para frente ele se retire para o pareo. Isso acontece que na Conferência de Segurança Mundial em Munique, uma coisa que no mínimo antiético, mas mostra as movimentações dentro do Partido Democrata. Kamala Harris, vice-presidente do país, se posicionou e disse que se por algum motivo o presidente não puder concorrer, o nome está à disposição do partido, afirma. No último mês, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, revelou que as Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 440 mil militares desde o início da operação especial, e que atualmente a medida de 800 combatentes menos todos os dias, além de 120 unidades de diferentes tipos de armamentos. O comandante Robson Farinazzo, especialista militar oficial da Reserva da Marinha do Brasil, disse ao podcast Mundioca que o primeiro erro do regime de Zelensky foi não ter feito um acordo com a Rússia no início da operação, diante das pressões do Ocidente em manter o conflito. O exército ucraniano foi destruído e reconstruído diversas vezes ao longo da história. O material é um pesadelo logístico, só o carro de combate. Eles têm 3 tipos diferentes. Nenhum exército vai para a guerra assim, como esse pesadelo logístico. Essa variedade tão grande de fornecedores, então acho que o problema todo foi não ter muito um acordo, não ter mudado a abordagem com relação ao ingresso na OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte defende. Como exemplo, o comandante cita os combatentes em Mariupol, logo no início da Operação Rússia, não acho que tinha de ser defendida praticamente até o fim, como foi. Ali ocorreu um grande desperdício, um dos melhores exércitos ucranianos foi destruído em Mariupol. Depois houve defensiva Artyomovsk, quando também perderam muita gente de forma desnecessária. Quando viu que a cidade era indefensável, deveria ter declarado cidade livre. O efeito, uma retirada ordenada, argumenta ao citar ainda que vê as decisões tomadas pelo comando militar no país como suicidas. Especialista militar também compara a atual situação da Ucrânia ao antigo Vietnã do Sul, que em 1974 era apoiado pelos Estados Unidos na Guerra Civil com o homônimo do Norte. Os americanos já tinham saído no interior quando o exército do Vietnã do Norte iniciou uma arrancada em direção ao sul chamada Operação Primavera. O presidente do Sul chegou a pedir dinheiro e não recebeu. O Norte entrou em Saigon, capital da época. Já há uma pré-Blackley derrocada no campo de batalha, a Rússia tomou diversos aldeamentos nesta semana, concluiu. Por fim, o comandante Robson Farinazzo repercutiu a divulgação com exclusividade pelo Sputnik da conversa entre o comandante alemão sobre o plano de ataque à ponte da Crimeia. O governo alemão saiba disso tudo.
é cúmplice preciso se explicar para a Rússia o eleito motivo de colocar o país em risco de uma terceira guerra mundial, ou o governo não sabia que deveria demitir todos esses militares, acredito. O presidente da Moldóvia está usando a lei para fins políticos e intimidar o oponente, diz MR russo. A presidente da Moldóvia, Maia Sandu, está usando a lei para praticar ilegalidades contra o chefe da região autônoma da Gagauzia, Eugênia Gatsu, afirmou nesta quinta-feira 7 a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Localizada ao sul do território moldavo, Gagauzia tradicionalmente defende maior aproximação com a Rússia. O chefe da região está na Rússia, onde se reuniu com o presidente Vladimir Putin e outros representantes do governo. Nas conversas, ele expôs seu interesse em expandir a cooperação econômica, social e cultural com as regiões de Krasnodar e Penza. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chefe da região autônoma da Gagauzia, Eugênia Gatsu, se encontra durante o Festival Mundial da Juventude no território federal de Sirius, em 6 de março de 2024. Em entrevista a Sputnik, Zakharova comentou que, sob o pretexto de agir em prol da democracia, a administração de Sandu tenta estabelecer uma ditadura em seu território. A presidente da Moldóvia, Maia Sandu, nem mesmo tenta disfarçar suas ações, embora todos saibam perfeitamente que ela está usando legalidade para fins diametralmente oposto à lei, especificamente como parte de um ajuste de contas políticas de pressão. Nesse caso, isso é evidente ameaça direta às pessoas Gatsu, que não apenas tem o apoio dos eleitores, mas também a luta deles, disse Zakharova, ao salientar que Gatsu foi eleita democraticamente por eleições diretas. Mais cedo, o chefe da assessoria de comunicação do governo de Moldóvia, Daniel Vodey, declarou que a reunião de Putin com Gatsu contradiz os interesses dos cidadãos moldavos, chamou Gatsu de representante de um grupo criminoso. Após as eleições na Gagauzia, as autoridades centrais da Moldávia começaram a exercer pressão sobre a região em outubro de 2023. O parlamento aprovou uma iniciativa do Partido do Poder e Ação Solidariedade, determinando que a restituição do imposto sobre o valor agregado para agentes econômicos da Gagauzia não seriam feitas pelo orçamento da região autônoma, mas pelo regional. Além disso, Sandu ainda não sancionou o decreto para confirmar Gatsu como membro do governo, como manda a legislação do país sob alegação de irregularidade na eleição de Gagauzia. A mesma situação tem se desenrolado por muitos anos nos países bálticos. Eles constroem democracia, mas na verdade estão criando uma ditadura. Por isso, não é democracia que os liberais americanos chamam de democracia americana, ou seja, uma democracia de fachada em que há um motor ditatorial, totalitário, administrativo completo, integrante da chancelaria russa. Procurador-geral interino, Moldávia, Ion Montiano, anunciou que entrará com uma ação criminal contra Gatsu na justiça. Gagauzia recebe autonomia dos primeiros anos da independência da Moldávia, da União Soviética, mas a região tem longo histórico de relação extensa com o governo central. Nos 10 meses desde a eleição, Gatsu, ela não se encontrou com Sandu e nem com outro oficial do alto escalão.
Secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, prometeu, nesta quinta-feira 7, enviar uma remessa extra de 10 mil drones à Ucrânia para apoiar Kiev militarmente. A pasta acrescentou também que ao aumento seus gastos em drones para os ucranianos de 125 milhões de libras esterlinas, cerca de 790 milhões, para 325 milhões de libras e 2 bilhões. O investimento, que fornece mais de 10 mil drones para as Forças Armadas ucranianas, aproveitará a indústria de defesa líderes mundiais do Reino Unido para fornecer novas capacidades avançadas de drone ucraniano. Ao longo de 2024, anunciou o Ministério. Shapps fez anúncio durante sua terceira viagem à capital ucraniana, onde se encontrou com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. O Reino Unido comprometeu-se em janeiro da Ucrânia 200 milhões de libras, 1,3 bilhões em drones que Kiev tem utilizado em ataques às regiões ocidentais da Rússia. A maioria dos drones produzidos e pagos pelo Reino Unido são drones com visão em primeira pessoa, disse o Ministério. O governo britânico também fornecerá aos militares ucranianos 1.000 drones de ataque unidirecional, bem como drones de vigilância e marítimos. A Rússia tem repetidamente alertado os países do bloco sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia. O chanceler russo Sergei Lavrov já afirmou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que os países ocidentais estão brincando com fogo ao fornecerem armas para Kiev. Zaluzny foi enviado a Londres para mantê-lo longe da Ucrânia, disse o deputado da Duma. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky enviou o ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzny, como embaixador em Londres, para mantê-lo longe, disse o primeiro vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma dos Estados, Alexei Zurablev, partido Rodina a Sputnik. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia iniciou na quinta-feira 7 a aprovação da candidatura de Zaluzny ao cargo de embaixador ucraniano no Reino Unido. Zelensky precisa se livrar rapidamente de Zaluzny como seu principal concorrente político, porque toda a pesquisa mostra que o ex-comandante-chefe está derrotando seu ex-comandante por uma vitória esmagadora, e por isso que o estão mandando embora como embaixador em Londres, para mantê-lo distante da Ucrânia, disse o parlamentar. O deputado entende que se algo acontecer com Zaluzny no Reino Unido, será mais fácil culpar os serviços especiais russos. Em 5 de fevereiro, pouco antes da renúncia de Zaluzny do cargo de comandante, o membro da Suprema Rada da Ucrânia, Shevchenko, anunciou militar havia concordado com o cargo de embaixador. Demitido do cargo em fevereiro por Zelensky, o ex-comandante-chefe deixou o comando militar para conta com atritos com Kiev, em meio à Operação Militar Especial Russa. Ele comandou as operações militares ucranianas desde o início do conflito no país. Porém, diante das exigências de que o governo de Zelensky convocasse 500 mil pessoas adicionais para as Forças Armadas, acabou perdendo o cargo. Além disso, Zaluzny foi criticado por conta do fracasso da contraofensiva. Nigéria planeja aderir ao BRICS, não sucumbirá à pressão ocidental de chanceler. Durante uma visita à Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria referiu que o país tenciona seguir uma política independente que deseja vir a integrar o BRICS. Nigéria tem a intenção de se candidatar
a membro do BLICS após realizar os procedimentos internos necessários, disse o ministro das Relações Exteriores do país em uma entrevista à Sputnik. Zulfikar chegou a Moscou na quarta-feira 6 para uma visita oficial. Pretende fazer isso, como eu disse, a Nigéria tem um sistema democrático deliberativo. Então, geralmente, há muito envolvimento de vários grupos de interesses, diferentes órgãos internos antes de tal ação ser implantada, disse Tugar. O ministro destacou a importância da presença Kashim, vice-presidente da Nigéria, na cúpula do BRICS de 2023 na África do Sul. Estamos muito interessados nisso. Aguardamos com maior interesse, sublinhou o ministro das Relações Exteriores da Nigéria. Tugar também sublinhou que a Nigéria não sucumbirá à pressão externa do Ocidente em relação à cooperação com a Rússia. Vocês precisam entender uma coisa: a Nigéria não é o tipo de país que sucumba à pressão. Temos essa opinião desde o início, desde a independência. Em 1960, aderimos ao movimento não alinhado. Estamos fazendo o que acharmos certo para nós como país e ninguém está nos ditando nada, disse Tugar. Em resposta a uma pergunta da Sputnik sobre se o país está sob pressão do Ocidente por causa de sua cooperação com Moscou. Israel rebate novo pedido da África do Sul, em Raia. Diz que o país explora a corte em nome do Hamas. Pretoria instou a CIJ a impor medidas provisórias adicionais ou modificar as medidas indicadas em sua decisão de janeiro com urgência, sem a realização da audiência devido à emergência da situação em Gaza. Após a África do Sul solicitar novamente à Corte Internacional de Justiça, CIJ, que tome medidas contra Israel, Tel Aviv acusou Pretório de explorar a corte em favorecimento do Hamas. A África do Sul continua a agir como o braço legal do Hamas em uma tentativa de minar o direito inerente de Israel de se defender dos seus cidadãos e de liberar todos os reféns. Os repetidos pedidos de medidas provisórias feitos pela África do Sul para ajudar o Hamas são muitas uma explosão clínica de Corte Internacional de Justiça de Haia, que já rejeitou 2 vezes as tentativas infundadas de negar a Israel o seu direito e obrigação de autodefesa, afirmou o Ministério das Relações Exteriores israelense nesta quinta-feira, segundo Reuters. O país sul-africano pediu em janeiro à CIJ que declarasse que Israel estava cometendo genocídio na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que ordenasse Tel Aviv interromper sua campanha militar no enclave. Em vez disso, o tribunal emitiu uma ordem mais geral para que Israel se certificasse de impedir atos de genocídio. O país africano pede agora ao principal tribunal da ONU que ordene novas medidas, visto que, em sua concepção, Israel está violando medidas já em vigor. Pretoria afirma que as pessoas em Gaza enfrentam fome, pediu corte que ordene que todas as partes cessem as hostilidades e libertem todos os reféns e detidos. Israel age e continuará agindo de acordo com o direito internacional, inclusive facilitando ajuda humanitária à faixa de Gaza, independentemente de quaisquer procedimentos legais. Apelamos à CIJ para que rejeite imediatamente o novo pedido dos representantes do Hamas, afirmou o MR israelense em resposta. No final de fevereiro, a ONU informou que 25% da população no enclave estava em um passo de fome. Pelo menos 30.717 palestinos foram mortos, 72.156 feridos em ataques israelenses em Gaza desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do enclave. O número de mortos
Em Israel, há cerca de 1.350 sequestrados. Forças russas aumentam posição mais vantajosas na direção de Donetsk, diz MD da Rússia. As forças armadas da Rússia eliminaram centenas de soldados da Ucrânia nas últimas 24 horas, além de equipamentos incluindo uma estação de guerra eletrônica, Enclave V. As unidades do agrupamento de tropas russa e Yug-Sul eliminaram na direção de Donetsk até 200 militares na Ucrânia nas últimas 24 horas, informou na quinta-feira 7 o Ministério da Defesa russo. As ações contra o inimigo permitiram eliminar 10 veículos militares abuseiros MSTAB e D-20 e 4 depósitos de munição das Forças Armadas ucranianas. Os militares russos repeliram um ataque e alcançaram posições mais vantajosas. Nas direções de Kherson, sul de Donetsk, as perdas ucranianas em combates contra os militares russos, incluindo os agrupamentos de tropas Dnipro, Vostok Leste, foram de cerca de 190 efetivos, 7 veículos militares, um sistema de artilharia M777, uma estação de guerra eletrônica Enclave V, entre outros. Segundo o comunicado, as tropas russas também rechaçaram um ataque adversário e alcançaram posições mais vantajosas no terreno. Já nas direções de Kupiansk e Avdiivka, as baixas das forças de Kiev, as mãos das formações militares russas, incluindo os agrupamentos de tropas Zapad, Oeste, Centro, foram de cerca de 440 efetivos, além de 18 veículos militares, 2 sistemas de artilharia autopropulsada Zvezdica e de um depósito de munição inimiga. Tal como nas outras direções, as Forças Armadas da Rússia assumiram posições mais vantajosas e bloquearam 10 tentativas de ataque da Ucrânia. Além disso, continua o órgão militar russo, a defesa aérea bateu 6 foguetes em mares, uma bomba aérea guiada AASM, Hammer e 123 veículos aéreos não tripulados foram ainda eliminados, um depósito de combustível e um posto de comando militar ucraniano. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 576 aviões, 267 helicópteros, 14.563 veículos aéreos não tripulados, 482 sistemas de defesa antiaérea, 15.388 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.234 lançadores múltiplos de foguetes, 8.314 peças de artilharia de campanha, morteiros e 19.641 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Macron continua aumentando participação francesa no conflito na Ucrânia, diz Kremlin. O presidente francês Emmanuel Macron continua aumentando o nível de envolvimento de seu país no conflito na Ucrânia, disse o porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov. Uma coisa é óbvia, o senhor Emmanuel Macron está convencido de sua ideia de infligir uma derrota estratégica ao nosso país. Ele continua aumentando o nível de participação direta da França nesse conflito. Do nosso ponto de vista, isso de forma alguma corresponde aos interesses dos franceses, comentou Peskov em vídeo publicado no canal Telegram, jornalista Pavel Zarubin. O porta-voz sublinhou que nos últimos dias Moscou observou em Paris uma série de declarações muito contraditórias. Por um lado, o senhor Emmanuel Macron começa a debater a possibilidade de enviar contingentes militares para o conflito na Ucrânia. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores francês, Stéphane Séjourné, nega categoricamente a possibilidade de enviar tais contingentes, observou Peskov. O porta-voz acrescentou que há um debate muito ativo na França e na Europa
No dia 27 de fevereiro, Macron informou que os líderes dos países ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia durante uma conferência realizada em Paris, mas não chegaram a um consenso. Dia 29, no mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou no seu discurso anual perante a Assembleia Federal, o parlamento do país, sobre as consequências trágicas se esta decisão fosse implementada. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia continuidade a operação militar especial com o objetivo de defender as repúblicas populares de Donetsk, RPD, Lugansk, RPL, anteriormente reconhecidas por Moscou como Estado soberano, contra o genocídio cometido por Kiev, enfrentando os riscos à sua segurança nacional representados pelo avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, para o leste europeu. Moscou alertou repetidamente que a OTAN está brincando com fogo ao fornecer armas à Ucrânia, que os envios estrangeiros com armas seriam um alvo legítimo para a Rússia, sim, que atravessam a fronteira. Nas palavras do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na Rússia, vê os confrontos diretos entre a Rússia e a OTAN como inevitáveis se o Ocidente enviar as suas tropas para a Ucrânia. China apoia Conferência Internacional de Paz com participação da Rússia e da Ucrânia, diz Pequim. O chanceler chinês reiterou a oposição do país sobre o conflito favorável à realização de negociações de paz com a participação dos dois lados. China apoia uma conferência internacional de paz reconhecida pela Rússia e pela Ucrânia, com a participação igualitária de todos os lados, disse o ministro das Relações Exteriores da China. A China apoia a convocação oportuna de uma conferência internacional de paz, reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com participação igualitária de todos os lados, a discussões imparcial de todos os planos de paz, disse Wang Yi. Em uma coletiva de imprensa de quinta-feira 7, realizada no âmbito da segunda sessão 14 Assembleia Popular Nacional, APN, da China, principal órgão legislativo do país, ele começou em Pequim na terça-feira 5 e se estenderá até segunda-feira 11. Todos os esforços da China em relação à Ucrânia têm como objetivo preparar o caminho para as negociações de paz, acrescentou o ministro das Relações Exteriores chinês. Wang disse: a China sempre adotou uma postura China apoia a Conferência Internacional de Paz com a participação da Rússia na Ucrânia, diz Pequim. O chanceler chinês reiterou a posição do país sobre o conflito favorável à realização de negociações de paz com participação dos dois lados. China apoia uma conferência internacional de paz reconhecida pela Rússia e pela Ucrânia, com a participação igualitária de todos os lados, disse o ministro das Relações Exteriores da China. China apoia a convocação oportuna de uma conferência internacional de paz reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com participação igualitária de todos os lados, discussão imparcial de todos os planos de paz, disse Wang Yi. E, em uma coletiva de imprensa de quinta-feira 7, realizada no âmbito da segunda sessão da 14 Assembleia Popular Nacional, APN, da China, principal órgão legislativo do país, ele começou em Pequim na terça-feira 5 e estenderá até segunda-feira 11. Todos os esforços da China em relação à Ucrânia têm como objetivo preparar o caminho para as negociações de paz, acrescentou o ministro das Relações Exteriores chinês. Tudo o que estamos fazendo visa atingir o objetivo, abrir caminho para acabar com a guerra, iniciar convenções de paz, afirmou ele. Em fevereiro de 2023, Pequim publicou um documento sobre a resolução do conflito ucraniano em 12 pontos, entre os quais a exigência de um cessar-fogo, respeito dos interesses legítimos de segurança de todos os países e uma solução para a crise humanitária na Ucrânia. Biden
instruirá militares construir portos temporários na faixa de Gaza para entregar ajuda. Remessas iniciais passariam pelo Chipre para serem examinados e seguirem ao porto temporário em Gaza. Biden anunciará as medidas em seu discurso sobre o Estado da União na noite desta quinta-feira 7. Informaram as autoridades sobre condições de anonimato para Bloomberg. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai pedir aos seus militares que estabeleçam um porto temporário na costa da faixa de Gaza para acelerar a entrega de ajuda a aliviar a crise humanitária no território, de acordo com altos funcionários da administração ouvidos pela mídia. As forças dos Estados Unidos começaram a se deslocar para lá em breve, disseram as fontes. O plano que o controle do porto faça a transição para uma instalação operada comercialmente ao longo do tempo. De acordo com a mídia, os navios transportarão alimentos, água, medicamento e outros mantimentos. Tais temporários proporcionará capacidade equivalente a centenas de caminhões de assistência adicional todos os dias. A construção do porto temporário foi descrita como uma tarefa assustadora, qual as autoridades alertaram hoje 7 que levaria semanas para construir instalações e entregar ajuda. Eles disseram que o projeto envolveria militares norte-americanos em navios, mas não exigiria que as forças americanas fossem para a terra. A iniciativa terá início assim que Biden emitir a ordem, disseram funcionários do governo, segundo Bloomberg. A medida indica que a mudança na estratégia dos Estados Unidos, que anteriormente tinha tentado persuadir Israel e permitir que mais ajuda chegasse a Gaza por via terrestre, porém Biden ficou frustrado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, à medida que a crise em Gaza se tornou mais grave. Israel disse a incursão do Hamas no dia 7 de outubro ceifou cerca de 1.200 vidas e fez 253 reféns. Autoridades de saúde de Gaza dizem que o número de pessoas mortas na subsequente ofensiva lançada para Israel ultrapassou 30.800. Equador sem recursos. O país pode cancelar plebiscito em abril sobre a atuação das Forças Armadas. O Equador não possui recursos disponíveis para consultar o plebiscito convocados pelo presidente Daniel Noboa, previsto para dia 21 de abril, que informou nesta quinta-feira 7 um membro do Conselho Nacional Eleitoral, CNE, do país, José Cabreira Zurita. Estamos em 7 de março e, infelizmente, não temos os recursos econômicos, disse Cabreira Zurita, em entrevista a uma emissora local. Conforme Zurita, o orçamento previsto para a realização do processo é de 60 milhões, 69 milhões, porém o Ministério da Economia e Finanças destinou apenas 40 milhões e 197 milhões, que é insuficiente. Lamentavelmente, o Ministério da Economia e Finanças, de forma unilateral e inconstitucional, decidiu que o orçamento deve ser de 40 milhões e que não há mais disso. O funcionário manifestou que, segundo o Ministério, foi autorizado o envio desse montante de recursos pela pasta. O Conselho Eleitoral não pode ocorrer esses riscos, não pode nem mesmo iniciar os processos de contratação dos diferentes bens e serviços. Precisamos das certificações orçamentárias para, por meio do sistema Sercorpo, Serviço Nacional de Contratação Pública, realiza as contratações e estamos preocupados, apontou. Cabreira Zurita questionou ainda o que aconteceria se fossem feitas contratações para diferentes produtos e serviços, depois não fosse possível fazer o pagamento correspondente se não houver dinheiro. Que podemos fazer então? Questionou. Além disso, o membro do Conselho afirmou que o Ministério da Economia e Finanças coloca em risco o processo eleitoral, apesar de várias reuniões terem sido realizadas com diferentes áreas técnicas. O objetivo não está sendo alcançado. Simplesmente não há dinheiro
e o CNE saberá como conduzir o processo, enfatizou. De acordo com o órgão eleitoral, o montante de 60 milhões está de acordo com as políticas de otimização, austeridade dos gastos públicos e argumentou que este ano foram adicionados ao cadastro eleitoral 204.244 eleitores, que implicam que o aumento de 537 juntas receptoras de votos. Quase 14 milhões de eleitores foram convocados a votar para responder às perguntas formuladas pelo presidente equatoriano Daniel Noboa. Entre elas, extradições de equatorianos, estabelecimento de juízos especializados em matéria constitucional, reconhecimento da arbitragem internacional como método para resolver disputas comerciais, implementação do contrato de trabalho por prazo determinado e por horas de apoio das Forças Armadas à Polícia Nacional no combate ao crime organizado. Além disso, será resultado sobre a missão das Forças Armadas no controle de armas, o aumento das penas para vários crimes, além da transferência para o Estado de armas, recursos apreendidos de organizações criminosas. A potência naval no Atlântico Sul. Protagonismo da Marinha do Brasil pode crescer a apoio do BRICS. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas destacam que o poderio naval da Marinha do Brasil supera de alguns países da OTAN, sinalizam que os países podem se fortalecer ainda mais no setor com apoio de países parceiros do BRICS como a Rússia e China, que se destacam no setor em nível global. Um ranking divulgado em janeiro pelo Diretório Mundial de Navios de Guerras Militares Modernos, WDMMW, na sigla em inglês, analisou o poderio naval de 39 países com bases não na quantidade de embarcações, mas na modernização logística e capacidade de defesa das respectivas frotas navais. Os Estados Unidos lideram lista seguindo de China, Rússia, Indonésia, Coreia do Norte. O Brasil, por sua vez, figura 25 posição, sendo o líder do recorte latino-americano, seguido pela Argentina, 33 únicos representantes da América Latina no ranking. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialista destaca que o Brasil pode aprimorar sua frota naval com parceiros do BRICS presentes no ranking com a Rússia e China, pode contribuir para o fortalecimento de frota naval brasileira. Doutor em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, mestre em Estudos Marítimos pela Escola da Guerra Naval, EGN, Jéssica Gonzaga, destaca que a oposição brasileira no ranking coloca a Marinha do Brasil à frente de frotas de países que integram a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Inclusive, conforme essa agência WDMMW, estamos acima da Marinha de Portugal, que ocupa o 26º lugar, integrante da OTAN. Sobre o prisma quantitativo, o Brasil não se encontra entre os primeiros colocados por optar por um desenvolvimento qualitativo, ou seja, navios de maior capacidade dissuasória, como o navio multipropósito Atlântico submarinos convencionais da propulsão nuclear. Ela acrescenta que a Marinha do Brasil tem como objetivo estratégico negação do uso do mar e o controle de áreas marítimas e a projeção de poder, buscando impor uma estratégia de segurança marítima através da discussão. Neste empreitada, a Marinha busca um desenvolvimento desigual, conjunto buscando executar diversos projetos de modernização do poder naval. Jéssica lista como exemplo de projetos o Programa de Desenvolvimento Submarinos, ProSub, criado em 2008, que trouxe como resultado até o momento a incorporação dos submarinos convencionais Riachuelo, o Meita. Enquanto submarino nuclear Álvaro Alberto encontra-se em processo de construção, e o programa Fragatas Classe Tamandaré, cujo objetivo é a construção de navios de escolta, é considerado um projeto relevante. Programa
fragatas, tendo em vista que gerenciado pelo ENGPROM, empresa gerencial de projetos navais executados por empresas. Ela lista ainda a construção de navio polar Almirante Saldanha para atuar na Antártica através do convênio entre ENGPROM e o Polar. Construção naval SPL-TDA, sociedade de propósito específico constituída pelos estaleiros. Portanto, verifica-se que existe um pensamento naval estratégico associado à modernização da força a fim de deixar um legado para a defesa do país. Não obstante, diversos são os desafios a serem superados para a execução desses projetos, entre os quais destacamos a ausência de tecnologia nacional implicada na dependência de tecnologia à mão de obra estrangeira, a dificuldade em garantir continuidade de investimento conforme a modificação dos governos, a ausência de uma consciência nacional de importância dos investimentos na defesa do país, principalmente compreensão sobre como estratégia de defesa está relacionada com a estratégia de desenvolvimento, além de crises econômicas e políticas enfrentando no Brasil. Especialista também destaca o protagonismo da Marinha do Brasil no âmbito regional e cita parcerias e treinamentos realizados em conjunto com outros países. A Marinha do Brasil enviou à Colômbia uma equipe moval de treinamento pertencente aos fuzileiros navais para realizar o curso Unidades Militares Ribeirinhas da ONU. Ao México foram enviados oficiais da equipe móvel de treinamentos do Centro de Operação de Paz do Caráter Naval da Marinha do Brasil, para capacitar os militares mexicanos na atuação como conselheiros de gênero. Portanto, evidente o papel internacional desempenhado pelas forças navais brasileiras, seu protagonismo regional no incentivo de integração ao desenvolvimento conjunto das demais marinhas do continente. O que a Marinha faz na Amazônia? Jéssica ressalta a defesa da Amazônia, estratégia para a defesa da soberania, o patrimônio e integração nacional. A presença da Marinha do Brasil através da flotilha do Amazonas, no meio não só de projeção de poder, fim de neutralizar potências ameaças na região como narcotráfico e garantir a defesa das fronteiras, mas também possui um caráter humanitário. A população ribeirinha depende da presença militar, sobretudo do navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, para obter acesso a serviços básicos como consulta médica e odontologia, explica Jéssica. Ela acrescenta que, no entanto, que a crise política vivenciada desde o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 contribuiu para atrasos nas entregas dos meios navais. Demais, ela sublinha que os atos de 8 de janeiro de 2003 em Brasília, com evidência de possível participação dos oficiais generais, corroborou para uma crise nas relações civis e militares no Brasil. Infelizmente, pode haver consequências na execução dos projetos estratégicos. No que se refere à Marinha do Brasil, é interessante analisar que o novo comandante da Marinha adotou políticas de marketing, fim de retornar ao diálogo com a sociedade civil. Ficou evidente na campanha publicitária marinheiro, trazendo diversos indivíduos da sociedade civil para declarar que elas fariam, se fossem marinheiros, outro fator. Seu slogan atual brasileiro, rumo ao mar, ou estratégia para garantir o desenvolvimento da consciência nacional sobre a importância dos assuntos de defesa, consequentemente, garantir apoio político e social aos seus projetos. Como parceiros do BRICS, pode contribuir para a Força Naval do Brasil? Parceiros do Brasil no BRICS, Rússia e China ocupam o top 5 do ranking. Possuem não apenas uma frota naval grande, mas moderna, de alta tecnologia. Em entrevista a Sputnik Brasil, Matheus Bruno Pereira, mestrando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador de Sudeste Asiático do Núcleo de Avaliação Conjuntura Boletim Geocorrente da Escola Guerra Naval, destaca que o setor naval é crítico para ambos os países por conta da conjuntura geopolítica. É importante observarmos a situação que ambos os países vivem há décadas, um estado de alerta, tensões
de ameaça iminente, explica a pesquisa destacando a tentativa da OTAN de cerca a Rússia, a presença estadunidense histórica da Ásia, segundo ele, o bloqueio ao acesso desses países ao mundo exterior via transporte marítimo teria consequência de grande proporção. Portanto, a situação desses países em seus respectivos tabuleiros regionais deram peso extra para uma maior valorização justificativa da estratégia para fortalecimento de suas esquadras, focando principalmente ações regionais, preservar suas reivindicações territoriais, já que é algo decisivo para a capacidade de extração de recursos do mar. O recebimento do fluxo dos produtos que chegam via comércio marítimo complementam. Pereira aponta que o Brasil, infelizmente, possui uma situação regional bem mais tranquila no Atlântico Sul, mas destaca que esse marasmo, por dificultar as prestações de aumentar a sua esquerda, a opinião pública, infelizmente, não vê a compra ou desenvolvimento autônomo de embarcações militares como uma prioridade. Isso não deve ser visto como um sinal de incompreensão, desinformação da maioria da população que de fato pode ter o mar como um meio distante de suas vidas cotidianas. Em saúde, educação e outras pautas mais palpáveis são levantadas colocando em comparação essas reivindicações que são tão importantes quanto mais esse fato demonstra um problema do propósito Estado brasileiro. Não há uma busca em justificar a importância do mar aos brasileiros. Que irônico, em um país com mais de 7.600 quilômetros da costa, uma zona econômica exclusiva, 3,6 milhões de quilômetros quadrados, em contrapondo, ele destaca que a China atua para orientar a população por meio da mídia sobre a importância de sua marinha, o que contribuiu não apenas para justificar o tamanho da frota naval, mas também suas ações no Mar do Sul da China, tão polêmica frente à oposição de países regionais, grandes atores internacionais. Há mesmo filme da China como temática da proteção territorial marítima veiculada no país para que se crie uma identificação nacional com essas temáticas que é esquecida por muitos. Pereira acrescenta que a Marinha do Brasil realizou um último trabalho visando aprimorar essas percepções de vocação marítima do país. Segundo ele, atualmente a Amazônia Azul é um conceito bastante completo em abarcar destes aspectos econômicos e ambientais. Porém, deveria ser veiculado de maneira mais apropriada para que pudesse sair do escopo militar acadêmico mesmo. Não me recordo de ter visto uma propaganda ou notícia pela televisão esse temático. Porém, não cabe somente à Marinha a realização disso, mas também os órgãos federais competentes, como o Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação, para a constituição de um programa que amplie esse potencial conceitual que é Amazônica Azul. Portanto, vejam a falta de percepção, vontade política. Especialista destaca que o Brasil já possui uma capacidade de construção naval, cita a produção de submarinos, fragatas, corvetas, navios, em patrulha, tudo em território brasileiro. Ele afirma que o país poderia aprender com a Rússia, China, lição de levar para a população compreensão sobre a importância do desenvolvimento da frota naval. Para poder proteger os recursos para este óptimo resgate, para proteger nosso território insulares e ter apoio da opinião pública para empreitadas assim, não costuma ser tarefa simples. Eu mesmo já ouvi acadêmico brasileiro reclamar do próprio país ter submarinos nucleares, vê se pode. Já André Carvalho, pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, ISAPE, doutorando em Ciências Militares, ressalta que o Brasil possui um histórico de cooperação técnico-militar com a Rússia, que a data da década de 1990 que teve impulso com a instalação da Adjudância de Defesa de Moscou em 1995. Ele aponta que na primeira década dos anos 2000, o foco dessa cooperação do setor espacial
espacial com apoio russo no lançamento do veículo lançador de satélite VLS brasileiro. Em relação à China, ele ressalta que as possibilidades são muito, cita como exemplo recente participação da empresa chinesa Norinco entre os 4 finalistas da disputa para fornecer as novas plataformas de artilharia autopropulsadas em 155 mm ao Exército Brasileiro. Na mesma linha, no fim de fevereiro, Noite Internacional Militar, evento do Defense e que a Organização Brasil demonstrou interesses em comprar um novo tipo de helicóptero de ataque nesse setor, helicóptero de ataque chinês Z-10, Chang'e Z-10, seria uma opção barata e capaz de suprir as necessidades do Exército. Porém, em ambos os casos, na cooperação com a Rússia e China, o maior benefício para o Brasil, para além das capacidades, seria pesquisar, desenvolvimento, eventualmente transferências de tecnologia. Jéssica, por sua vez, afirma que na escola de guerra naval, muitos pesquisadores se debruçam sobre a estratégia marítima da Rússia e da China, demonstrando o interesse brasileiro em compreender sua composição e seu emprego estratégico. Por isso, do ponto de vista, a Rússia e a China já contribuiu para nós brasileiros aprimorarmos nosso próprio pensamento naval e estratégia, inclusive compreender como as disputas marítimas no Mar do Sul da China ou no Ártico ou presença russa no Mar Negro pode fornecer subsídios para pensarmos a negação do uso do mar, o inimigo da América do Sul, explica o especialista. Além da contribuição acadêmica e estratégica em parceria no âmbito tecnológico, pode ser interessante para o Brasil. Historicamente, nossa marinha de guerra, influenciada por tecnologia britânica, francês, alemão, holandês, norte-americano, diversificação tecnológica pode ser interessante para o Brasil, tendo em vista que a Rússia e China podem tornar-se parceiros estratégicos que nos auxiliam, fortalece os setores espacial, cibernético, nuclear, aspecto tão importante para a capacitação e modernização dos meios navais, acrescenta. O Brasil pode se tornar uma potência naval. Questionado sobre a possibilidade de o Brasil se tornar uma potência naval, os 3 especialistas convergem na opinião de que o país já ocupa uma posição de grande importância no setor. O Brasil hoje é uma potência regional na América do Sul. Em um recorte especificamente regional, possui a 2ª maior força armada das Américas em termos numéricos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As Forças Armadas brasileiras têm distinções em diversos âmbitos, especialmente em seu nível de adestramento e execução operacional na condução de operação de paz, além de possuir um dos melhores centros de instruções combatentes no mundo, Centro de Instrução de Guerra na Selva, afirma André Carvalho. Porém, ele acrescenta que a realidade das restrições orçamentárias gera um atraso significativo dos projetos estratégicos de defesa, aumentando ainda mais o gap tecnológico que impacta nossas capacidades. Deve-se considerar também que a intensidade com qual uma força armada se moderniza e diretamente proporcional ao nível de percepção de ameaça do país, como o Brasil tem adotado uma postura pacifista, que se reflete na sua política de defesa, protagonismo militar acaba não sendo prioridade dos planos de inserção internacional do país, para além das missões executadas sob auspícios da ONU. Matheus Bruno Pereira afirma que o Brasil é uma referência no setor naval, mas precisa dissipar antigos temores gerados em países vizinhos, pelo aspecto histórico dado aos poucos conflitos regionais no último século. Ainda tem imagem do Brasil que venceu a Batalha Naval do Riachuelo no século XX em 1865. Como parte da Guerra do Paraguai, por exemplo, talvez brasileiro não perceba,
mas há uma percepção de grandeza do Brasil pelos demais países, que não necessariamente positiva. Alguns conterrâneos de países latino-americanos veem ao Brasil como um imperialista, por exemplo. Talvez o Brasil deve se mostrar hoje não como aquele vizinho que você não pode deixar bravo, mas com que você vai pedir ajuda caso tenha algum problema, explica Pereira. Um exemplo isso foi em 2022, quando o submarino argentino Aras San Juan desapareceu. O Brasil imediatamente mandou navios para auxiliar na busca, incluindo um navio de socorro submarino para o Brasil se tornar uma referência na América Latina de uma forma positiva, que fortaleça sua imagem atual. É necessário fortalecer os laços com as marinhas locais, explica. A atmosfera de amizade entre nações completamente. Jéssica Gonzaga, por sua vez, destaca considerar imperativo ao Brasil consolidar-se como potência naval do Atlântico Sul, simplesmente porque o país depende do mar para sua sobrevivência. O comércio exterior para um país cuja economia repousa agroexportação deve ser defendido por marinha de guerra capaz de promover mobilidade estratégica, monitoramento e controle e presença de mais exploração de jazidas de petróleo e de gás natural. Indústria pesqueira, o turismo de integração do território, a defesa de soberania, só será preservada mediante a negação do uso do mar ao inimigo. Portanto, investimento na modernização do poder naval, capacitação dos nossos marinheiros, incentivo e pesquisa nacional, ampliação de nossas esquadras são imprescindíveis para a manutenção dos interesses brasileiros no âmbito das relações internacionais, conclui especialistas. Legisladores dos Estados Unidos querem reativar comitê para investigar lucros excessivos da defesa em guerras. Um grupo de legisladores dos Estados Unidos, liderado pelo senador independente Bernie Sanders, enviou uma carta ao líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, solicitando reativar um painel da época da Segunda Guerra Mundial responsável por investigar os lucros de guerra no complexo industrial militar dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, prestes a gastar mais de 1,490 trilhões nas Forças Armadas este ano, o senador Bernie Sanders, 5 colegas, enviaram esta semana uma carta ao líder da maioria, Chuck Schumer, instando a construir o Comitê Trauma da época da Segunda Guerra Mundial para investigar lucros de guerra e aumento de preços no complexo industrial militar americano, declarou Sanders em comunicado nesta quinta-feira 7. Sanders enviou uma carta a Schumer na segunda-feira, junto com os senadores democratas Ron Wendell, Elizabeth Warren, Ed Markey, Jeff Merkley e Beth Walsh. A carta destacou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é responsável por aproximadamente 2/3 de todas as atividades de contratação do governo federal dos Estados Unidos. Ela ressaltou que essas contratações frequentemente ocorrem sem salvaguardas adequadas contra desperdício, fraude e abuso, conforme apontado pelo Gabinete de Responsabilidade do Governo. Segundo a carta, os empreiteiros de defesa costumam cobrar entre 40% e 50% a mais do que o Departamento de Defesa, enriquecendo a custa dos contribuintes. O documento insta Schumer revive o Comitê Especial do Senado para investigar o Programa de Defesa Nacional, também conhecido como Comitê Trauma. Este comitê forneceria pessoal e recursos dedicados para investigar as especulações de guerra, a falta de supervisão sobre os gastos militares, opção para tornar o uso da lei da produção de defesa mais eficaz e transparente.
A necessidade de forças armadas fortes dos Estados Unidos é a necessidade de ajudar a Ucrânia. São indiscutíveis. No entanto, o atual modelo precisa ser reformado e acrescenta a carta. Memorando destaca a importância de tornar o orçamento de defesa dos Estados Unidos eficiente, rentável, evitando que ele continue a funcionar como subsídio cooperativo sob uma nova designação. General sueco desmascara mito sobre a capacidade da Ucrânia de resolver conflitos militarmente. A Ucrânia não conseguiria pôr fim ao conflito militarmente, diz o ex-comandante em chefe sueco general Johan Ederste em uma entrevista ao jornal. Não vejo uma solução militar. Existe um mito de que o aumento do fornecimento de armas, de artilharia e munição para ele salvará Kiev, disse ele. O ex-comandante sueco destacou o poderoso ritmo de desenvolvimento do complexo militar industrial russo, como qual, segundo ele, Kiev não seria capaz de competir mesmo com um aumento de 3 vezes nos suprimentos do Ocidente. A Ucrânia precisaria de um número incrível de sistemas de arma de longo alcance para combater alvos terrestres, aéreos, veículos blindados, máquinas de desminagem. Até 500 mil soldados mobilizados na ilha de frente, concluiu Edereste. Por sua vez, Moscou afirma repetidamente que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia, apenas prolonga o conflito, que qualquer carregamento de armas se torna um alvo legítimo para o exército russo.